Olá, amigos da Safras TV, eu sou o jornalista Arno Baixo, da agência Safras, e no Conversa com o Analista de hoje, eu entrevisto o consultor e analista de boi e carnes de Safras e Mercado, Fernando Iglesias. Tudo bem, Fernando, contigo? Bom dia. Bom dia, tudo ótimo, né? O mercado do boi se reorganizando após período de embargo, então tem muita coisa legal para a gente discutir hoje, realmente. E eu aproveito para avisar a você, assinante, você que está conosco hoje, que se você quiser saber mais informações a respeito de safras e mercado, assine nosso site em safras.com.br, acompanhe os vídeos de safras pelo YouTube, inscrevendo no nosso canal e assinando as notificações. Você também tem mais informações a respeito do agronegócio brasileiro através da plataforma Safras. Nós vamos demonstrar algumas informações da plataforma logo a seguir. Bom, Fernando, eu começo essa conversa de hoje te perguntando sobre o confinamento. O mercado brasileiro ele está numa tendência de aumento de oferta, mas pelo que a gente vem observando, a atividade de confinamento volta a ter bastante rentabilidade neste ano, né, Fernando? Sim, exatamente. Nos últimos anos, o confinamento já vem crescendo a nível de Brasil, né? A gente já percebe esse movimento, essa exigência do mercado por animais mais jovens, com até 30 meses de idade, principalmente aquele famoso boi padrão China que a gente sempre fala, ele é um incentivo adicional para que haja uma elevação desse confinamento a nível de Brasil. É o que a gente vê nos últimos anos. Vou até compartilhar aqui a minha tela, tá? Para a gente dar uma olhadinha nisso. Olha só, vamos entrar aqui na planilha de confinamento. Essa projeção aqui, ela foi divulgada ontem no nosso serviço de consultoria e também foi Uhum. divulgada para o nosso jornalismo aqui de Safras e Mercado. O próprio Arno preparou o material ali e a gente divulgou, projetou as nossas estimativas iniciais de confinamento para esse ano de 2023. Mas o que eu quero destacar aqui para quem está nos acompanhando é esse salto do confinamento entre os anos de 2018 para 2019 e depois um ritmo que se manteve aí crescendo em 2020, 21 e 22. Então tivemos um bom avanço do volume de animais confinados nos últimos anos. Isso muito em função dessa necessidade de entregar um animal mais jovem, que responde melhor no confinamento. Lógico, você pode terminar ele a pasto também, mas a resposta no confinamento vai ser melhor. Tá? Então, isso é um fator. E lógico, temos fatores históricos que também pesam no confinamento. Temos aí pecuaristas que fazem integração com lavouras de soja, de milho, etc. E usam aí, por exemplo, o que sobrou do milho ali entra na nutrição animal, então já baixa custo, enfim. Tem uma série de iniciativas, Brasil afora, que levaram a esse aumento do confinamento. Que fatores assim a gente pode elencar para esse ano como diferenciais para que a atividade realmente ganhe competitividade, Fernando? Custo. Custo é fundamental a gente entender isso. Primeiro, o custo, quando a gente fala de bovinocultura, diferente do que acontece com a suinocultura e a avicultura, o grande custo, para quem é focado em engorda, no caso do mercado da bovinocultura, é a reposição. É o principal custo. E a curva de preços do mercado de reposição está caindo de uma maneira bastante contundente desde o ano passado. Tá? Então, esse é um momento interessante para o pecuarista fazer investimentos ali em bezerro, em boi magro. Então, vai permitir aí um confinamento maior ao longo desse ano em função desse custo. Outro aspecto é que a nutrição animal também está ficando mais acessível, mais barata. Os preços do milho estão caindo Brasil afora, da mesma maneira que os preços do farelo de soja também apresentaram um recuo nos últimos dias, nas últimas semanas. E isso é um elemento importante também quando nós falamos de somando reposição e nutrição animal, nós temos aí a maior parcela do custo dentro da atividade do confinamento. Outro aspecto é essas novas habilitações que a China fez recentemente, nessa viagem que uma comitiva brasileira fez com destino à Ásia, mais 4 unidades frigoríficas foram habilitadas, e isso vai trazer desdobramentos importantes aqui para o mercado brasileiro. Certo. Chama atenção nessa tabela a expectativa de grande crescimento no confinamento no estado do Paraná. O estado do Paraná, que até então, até ano passado, segundo informações do Sindicarne,
indicava que havia uma falta de gado no estado, uma dificuldade em termos de gado para atender até a própria demanda, né? O que leva a esse aumento de quase 9% no confinamento do Paraná, Fernando? O mercado paranaense é um mercado que se presta a atender mercado interno. Não havia unidades com, com destinos importantes como a China. Agora nós temos uma unidade aqui com uma boa, que é a unidade de Cruzeiro do Oeste, uma unidade frigorífica em Cruzeiro do Oeste, que agora vai atender o mercado chinês. Isso é um incentivo adicional ao confinamento aqui no estado. Tá? Vai gerar um incentivo ao confinamento aqui no Paraná, e isso é muito interessante para o setor. A rentabilidade de animais padrão China pro pecuarista, ela é superior quando nós comparamos com animais de mercado doméstico. O mesmo é válido para a indústria exportadora. Então, isso aqui vai gerar uma mudança muito grande para o setor aqui no mercado paranaense. Vai mudar da água para o vinho. Vai ter uma condição de formação de receita, de lucratividade, muito diferente daquela que nós tivemos no ano passado. Então, isso é muito interessante aqui para o mercado paranaense e vai gerar um efeito positivo sobre o confinamento e sobre a formação de lucro e de receitas aqui no estado. Tá certo. A gente observa também que no estado do Mato Grosso, o crescimento no confinamento leva em conta a questão de custos realmente mais acessíveis para grãos, né? Com grande oferta de milho, de soja, né? Sim, na verdade, quando a gente fala de integração lavoura-pastagem, o ILP, o Mato Grosso tem tradição de fazer isso nos últimos 10 anos e ao longo dessa década, isso está se tornando mais presente ainda no mercado mato-grossense. Então, é natural que o Mato Grosso tenha esse tipo de avanço, porque ele já é pioneiro nesse tipo de iniciativa a nível de Brasil. Essa integração lavoura-pastagem já está muito presente no mercado mato-grossense há alguns anos e vai ganhando aderência no estado, vai ganhando mais adeptos, assim como a terminação intensiva a pasto também vem ganhando aí muitos adeptos no mercado na região centro-oeste brasileira, e isso explica esse crescimento do número de animais confinados no Mato Grosso. Tá? Outro aspecto que eu quero colocar aqui é que Minas Gerais também vai ter um crescimento importante, e Minas Gerais também está relacionado a uma abertura de um frigorífico que vai exportar agora para a China. É a unidade Certo. de Colatina no Espírito Santo. Espírito Santo não é um grande produtor de gado, não é um grande produtor de boi gordo. Então ele vai ter que trazer gado em pé de outros estados. Por questões de proximidade, o mercado mineiro é a melhor alternativa ali para fornecer esse tipo de animal com destino ao mercado capixaba. Então, é mais uma questão que vai gerar estímulo ao confinamento num estado importante de produção e vai gerar aí uma maior captação de receitas ali no Espírito Santo, vai gerar uma boa fluidez para esse mercado que até então não era um mercado relevante a nível do Brasil. Certo. Falando um pouco assim de mercado, né? Na semana passada, com esse anúncio de novas habilitações, com essa retomada efetiva dos negócios com a China, o mercado reagiu, né? Essa tendência de alta, ela veio para ficar ou daqui a alguns dias o mercado pode realmente ter uma acomodação nos preços, voltar àquele patamar mais de normalidade, Fernando? Como é que está a situação? O mercado já está se encaixando, né? Já está assumindo um tom mais normal. Já tivemos muitos negócios desde que o embargo terminou a 300, 305. Esse foi o teto do mercado em São Paulo, R$ 305 por arroba. E agora vou até dar o share aqui novamente da nossa plataforma para a gente dar uma olhadinha no que está acontecendo com o mercado do boi gordo no físico e no mercado futuro. Ó, no mercado futuro nós temos alta das cotações da arroba do boi gordo. O que está acontecendo? Na verdade, o movimento é bem tímido, bem discreto por enquanto. Mas esse 290, onde está o contrato abril, é exatamente onde está o Físico Paulista agora. O Físico Paulista está trabalhando essa semana R$ 290 por arroba, com boa fluidez dos negócios. Os frigoríficos estão ofertando esse nível de preço, estão conseguindo comprar gado gordo nesse preço, nesse patamar de preço. Então, as escalas estão avançadas. Temos frigoríficos, por exemplo, que saíram das compras ontem sem previsão de retorno por enquanto. Então, aquilo que a gente projetava que o período pós-embargo seria um período de alta dos preços, realmente se concretizou. A gente viu o negócio a Tá. 300, 305, mas agora o mercado já está esfriando. Vamos colocar aqui na nossa linha de mercado físico
para o pessoal que nos acompanha dar uma olhada. Ó, agora, como eu mencionei, o mercado ali está trabalhando 290, no máximo a 295, e hoje já há relatos de boi China sendo negociado a 285, tá? Então, os frigoríficos tiveram aquela urgência de comprar boi gordo após o embargo, mas depois disso, o mercado volta à sua normalidade. E agora nós vamos entrar naquelas questões do ciclo pecuário daqui em diante, e o mercado vai assumir uma conotação mais de queda das cotações do que de alta, especialmente em maio. Por conta do auge da safra de boi gordo, né? Exatamente. Inclusive, na semana passada eu tive uma conversa bastante produtiva com o Marco Antônio da Rural Clima, nosso parceiro aqui do Safras e Mercado. Ele É. falou justamente isso, que maio vai ser um período aí em que realmente os índices pluviométricos no centro-norte do Brasil serão bem menores. Vai cair, vai cortar a chuva na região centro-norte, e por conta disso, o pasto vai perder qualidade, o pecuarista perde capacidade de retenção, e aí vamos chegar ao famoso auge da safra do boi gordo, aquele período em que a oferta é mais avolumada e os frigoríficos não vão ter tanta dificuldade para fazer escala. Uhum. Tá certo. Fernando, eu gostaria de fazer um comentário final para o nosso telespectador sobre o mercado. Bom, já que nós temos uma projeção de um período de maio com preços mais baixos do que nós temos hoje, em função dessa situação do ciclo pecuário, a tendência realmente é essa. Algumas variáveis aí poderiam justificar a alta dos preços, como, por exemplo, uma desvalorização muito agressiva do real, que justificasse o frigorífico a pagar um pouquinho mais, ou uma valorização da tonelada de carne bovina no mercado internacional. Nenhuma das variáveis parece provável num horizonte próximo. Então a gente tem essa percepção que esse avanço de oferta é a grande variável que nós vamos trabalhar aí nas próximas semanas, correto? Com preços Uhum. mais baixos, se você tem esse horizonte, você pecuarista tem esse horizonte de preços é, caindo, Brasil afora, você pode usar ferramentas de proteção que lhe garantam o resultado para o seu negócio. Nós temos aqui na consultoria de safras e mercado, nós oferecemos aí o respaldo quando a gente fala de estratégias de hedge, quando a gente fala de ferramentas de proteção, seja usando o B3, seja fazendo uso de opções, tá? Nós sinalizamos, nós indicamos qual que é o caminho a ser seguido, tá? Então é fundamental adotar esse tipo de estratégia, sendo que você tenha os fundamentos ali que alicerçam essa tendência de queda. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer aqui é que não dá para ficar desprotegido nesse tipo de ambiente, quando você pode garantir um resultado melhor para o seu negócio. Tá certo. Fernando, muito obrigado pela tua participação aqui para a Safras TV. Até uma próxima. Tudo de bom para ti. Um ótimo dia. Grande Eu, abraço. eu que agradeço a participação, é sempre um prazer participar aqui, né, no nosso, na TV da casa, né? Então, contem comigo em todas as oportunidades. Grande abraço. Tá certo. Diretamente de Porto Alegre, da redação da Agência Safras, para a Safras TV, jornalista Arno Bach.